eu gostaria de contar bem rapidamente para vocês uma experiência que eu tive assim que eu desci as águas do batismo. Isso foi em 2001, já faz bastante tempo, né? Foi em 2001, fazem 19 anos que nós estamos hoje seguindo, né, o caminho de Deus na íntegra, de verdade. Foi o dia que nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida a Jesus. E eu lembro exatamente que eu estava de férias na Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu era policial militar da banda de música. Um abraço para os meus amigos que estão acompanhando nesse momento da Polícia Militar, que estão conosco conectados. Eu lembro que eu estava em férias e nas férias eu aproveitei então para fazer o meu batismo. E eu me batizei lá em Antonina, na igreja central, pelo pastor João Cancela. Mas o meu pastor da minha igreja era o pastor Fábio Cancela, que é irmão do pastor João Cancela. Mas ainda naquela oportunidade ele não era ordenado e não poderia fazer o meu batismo. Então o pastor João Cancela foi até Antonina para então nos batizar. Eu, minha esposa e minha mãe, meu pai e grande parte da família que naquele ano tomou a decisão por Jesus. Passando aquele período de férias, eu fiquei pensando como agora eu vou voltar para a Polícia Militar e eu quero saber como que vai ser, né, a reação de todo aquele povo. Enfim, pessoal, antes de eu ter me batizado, eu era uma outra pessoa. Gostava de muita bagunça, muita festa, era fã de pagode, de samba, essas coisas, e também gostava muito de carnaval, né? Fui puxador de samba enredo, de escola de samba, fiz parte de grupo de pagode, vocalista, né? Cantor de grupo de pagode e tudo mais. Verdade. E daí, nas festas da banda de música, no mês de novembro, eles chamam de festa de Santa Cecília. Eu não recordo agora se é outubro ou é novembro. Mas eu era um dos cabeças que puxava a festa. Então eu ficava responsável para comprar engradados de cerveja, via o local onde que seria feita a festa. Eu corria atrás de tudo, né? Das músicas, quem iria cantar, o som que nós íamos colocar. Eu fazia tudo isso. E agora eu me batizei, entreguei a minha vida a Cristo, tive um encontro com Jesus. E eu voltei para a polícia depois das férias. E eu lembro até hoje, queridos, que quando eu cheguei na banda de música da Polícia Militar, ali na Getúlio Vargas, que é no QG Central, essa, né, minha Bíblia agora, a outra já está bem velhinha, e a cachorrinha nossa acabou de destruir ela de vez. E eu lembro que eu peguei a Bíblia, sentei de frente para o meu armário, eram vários armários, né, era uma parede de vários armários. Eu sentei de frente para o meu armário, coloquei minha Bíblia, sentei numa cadeira e ali eu fiquei lendo a Bíblia. E o corredor ficou vago aqui entre os outros armários para transitar, para ir para o banheiro. E eu ali sentado, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que será que esse povo vai falar de mim agora, né? Imagina, eu saí em novembro de uma festa, né? Que o pessoal lá enchia a cara e eu também estava junto com eles, gostava de tomar cerveja e tal. E agora eles vão me ver aqui lendo a Bíblia, o que será que vão pensar? E eu fiquei ali bem concentrado, estava lendo a palavra de Deus. Chegou por trás de mim um sargento da polícia, da banda de música, colocou a mão na minha testa assim, e começou a me tocar e dizer, meu Deus, esse menino, está acontecendo alguma coisa com ele. E daí, eu não falei nada, né? Até ele perguntar, William, o que aconteceu? Eu falei, pois é, irmão, eu entreguei a vida a Cristo. Nossa, foi um choque para ele. Falou, sério? Eu falei, não, sério, eu entreguei a vida a Jesus. Daí ele ficou pensando, mas eu não acredito que você fez isso. Eu falei, pois é, mas são coisas assim mesmo que acontecem. Aquilo que parece ser impossível, para Deus nada é impossível, isso torna a ser possível. E eu fui o primeiro, né? E daí começou a vir um e mais outro, e assim foram chegando e fizeram uma roda em volta de mim, e eu de costas para eles, olhando para a Bíblia e conversando desse jeito assim. Deus diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Olha que maravilha, né? No versículo 15 diz assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, amém? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós,
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E agora prestem atenção neste verso. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Notem, queridos, e se é com dificuldade que o justo será salvo, segundo está escrito na Bíblia isso, está escrito aí na tua Bíblia, está escrito assim, não está? E se é com dificuldade que nós justos seremos salvos? Opa, acorda, igreja, agora igreja, você que está me vendo aqui também de longe, queridos, Jesus não prometeu que a nossa salvação seria assim, tão fácil. A palavra de Deus diz que a salvação para o justo será difícil, com dificuldades. Então, se alguns pensam que para chegar à eternidade assim, de qualquer jeito, acomodados, confortavelmente, vivendo aquela vida de, como diz o pastor Areli Barbosa, uma vida de cristão mais ou menos, queridos, isso daí não é para aqueles que vão herdar a eternidade. Aqueles que vão herdar a eternidade é com dificuldades, queridos. Que Deus abençoe você e a mim também, que possamos passar por todas as provas que mesmo Deus permite, para que possamos ser aprovados e assim herdarmos a salvação em Cristo Jesus. Bem, queridos, agora eu quero com vocês aproveitar para comentar um pouco sobre o nosso sermão de hoje. A palavra de Deus diz para nós que vai ser com dificuldades, não é? E todos nós adventistas, esse daqui tem que ligar? Ah, para cá? Não, acho que não. Ah, é para baixo, né? Tá. Então, queridos, a palavra, o centro da palavra de Deus é a volta de Jesus. A nota tônica das Escrituras é a volta de Jesus. A essência, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha como Deus é maravilhoso. Ele é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é maravilhoso. Isso mostra que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo para conosco. E Ele quer que todos, Ele não quer que ninguém pereça. Ninguém pereça. Por isso que estudar a palavra de Deus não é assim, de uma maneira muito superficial. Nós temos que estar muito concentrado. E você não pode sair da palavra de Deus enquanto você não entender o texto. Opa. Então vamos lá, continuando. A outra parte diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, olhem o que a palavra de Deus diz, está bem frisado lá. Enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa o quê? Salvação. Veja, o texto diz assim: amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se. Sabe o que significa a palavra empenhar-se? É empenhar-se, estar ativo, estar concentrado nas coisas, é isso. Empenhem-se para que estas coisas, para serem encontrados por eles em paz, imaculados, inculpáveis. Empenhar-se, imaculados, inculpáveis. Veja o que significa a palavra imaculado. Ela diz assim: imaculado, lógico que é no nosso dicionário, né, português, diz assim, que não tem pecado, que é puro e isento de qualquer nódoa amoral, inocente, sem qualquer vestígio de impureza, de mancha, limpo, de perfeita brancura. É assim que Deus quer nos encontrar, imaculados, puros.
A essência, Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Paulo disse, mas também a quem? A todos os que amam a sua vinda. Eu pergunto para a igreja: você ama a vinda de Jesus? Quantos amam a vinda de Jesus? Levanta o braço, quero ver. Amém, glória a Deus. Você que está aí, você ama a vinda de Cristo? Responda lá no teu íntimo, lá dentro de você. Você ama literalmente, com todo o teu amor, a vinda de Jesus? Vejam, Jesus disse que é para todos aqueles que amam a sua vinda, amar a vinda de Cristo. E eu pergunto: você tem amado a vinda de Cristo? Sabe, queridos, muitos dizem que amam a vinda de Jesus. Para aqueles que acreditam, né, na volta de Cristo. Porque tem muitas pessoas, infelizmente, que ainda não acreditam na volta de Jesus. Mas para você que acredita, você realmente acredita, ama a vinda de Cristo? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, para todos nós que estamos aqui hoje. Como está a sua vida espiritual hoje? Hoje, queridos, como que está a tua vida espiritual? Dá uma pausazinha e pense um pouco lá dentro do teu interior, dentro do teu ser. É só você e você mesmo. Como que está a tua vida espiritual? Como que você tem vivido? Como que você tem andado com Deus? Como tem sido a tua caminhada com Jesus nessa terra? Enfim, você sente orgulho da tua vida espiritual? Você sente orgulho da tua vida espiritual? Orgulho no sentido de assim: nossa, eu estou bem com Deus. Eu sei que eu sou pecador, às vezes eu falho, mas eu estou bem com Deus, eu me levanto, volto, caminho, luto, me esforço. Isso é sentir orgulho da tua vida espiritual. Mas ao mesmo tempo, você sente vergonha de como está hoje a tua vida espiritual? Sabe, queridos, eu fui convidado para pregar hoje aqui, mas não sei da vida de ninguém aqui, nem quero saber também. Não sou enxerido de ficar sabendo da vida dos outros. Mas como eu sou novo aqui na igreja, né, ancião? Eu não conheço a história de vida de ninguém, mas você sabe como está a tua vida. Deus sabe como está a sua vida espiritual. E você deve saber também. Ou você sente orgulho da tua vida, ou você sente, quem sabe, uma certa vergonha de como você tem vivido hoje, como você tem andado com Jesus hoje. Enfim, queridos, deixa eu falar, segundo as estatísticas que nós temos nos encontros que nós temos com a igreja, ali é demonstrado uma estatística conforme está a saúde da igreja adventista. E a gente consegue esses dados ali pelos relatórios que nós enviamos para a associação. Acredito eu que a igreja aqui de Rio Bonito também não é diferente, não é? A igreja também manda seus relatórios, não é, para a associação. E assim a igreja consegue ter uma média, né, o relatório e o termômetro de como que está a saúde da igreja. Então, como que está a maioria dos cristãos de hoje? Veja bem. A maioria não tem estudado a Bíblia, a gente tem visto pelo relatório da escola sabatina. A maioria não tem estudado a lição da escola sabatina, então se não tem estudado a lição, pode ser que muitos também não tenham estudado a Bíblia. Ler a Bíblia e estudar a Bíblia é algo muito, mas muito diferente. Ler é você ler e você leu ali naquele momento, pode ter até entendido naquela hora, né, professor? Pode até ter entendido, mas saiu dali 10 minutos depois, você não vai lembrar mais do que você leu. Agora, quando você estuda a palavra de Deus e você consegue interiorizar aquilo que você estudou, consegue colocar para dentro de você, aí sim, queridos, você pode ter certeza que você estudou a Bíblia. E você nunca mais vai conseguir esquecer aquilo que você estudou. Então, muitos não estudam a Bíblia, muitos não oram. A vontade da maioria do povo hoje está fraca. Não conseguem resistir a algumas tentações. A vontade é fraca. Não há consagração, não há santificação, não há Espírito Santo na vida da pessoa. Porque se não há estudo da Bíblia, não ora. Não há santificação, não há consagração, como vai ter o Espírito? Não vai ter Espírito Santo. Alguns podem até achar que tem, mas não tem. Não há jejum. Apenas quando eu tenho uma vez no ano, né, os 10 dias de oração e 10 horas de jejum, a igreja criou isso por quê? Para fortalecer o hábito da igreja. Mas muitos só fazem isso no ano que vem, agora vai fazer.
Bem, e não tem tempo para Deus, a maioria, a desculpa é sempre essa, é a correria da vida, não tenho tempo para Deus. E daí o que acontece? Fica à mercê da própria natureza pecaminosa. Gravem isso, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Fica à mercê da natureza pecaminosa. Bem, os motivos que levam as pessoas a se tornar ou a viver desta forma não há esforço, queridos. Não há esforço nenhum para estudar a palavra, não há esforço nenhum para orar, não há esforço nenhum para vir à igreja. Não há esforço nenhum, queridos, para lutar contra hábitos pecaminosos, contra os pecados. Não há esforço, não há luta, porque o povo está acomodado, o povo está muito confortável, conformismo com este século. Estão se conformando com este século. E Paulo diz, não vos conformeis com este século. E o povo, parece que até mesmo o povo de Deus, queridos, está se conformando com este século, com os costumes deste século. Enfim, é a tendência, a moda. Hoje você olha para os cristãos, parece que você não sabe mais se é cristão ou não é cristão. Eu acredito que os cristãos sempre foram diferentes, desde que Jesus criou este planeta, sempre foram diferentes. O povo de Deus é diferente quando anda nessa terra, por causa também da intemperança, comem tudo o que quer, fazem tudo o que quer, é porcaria para dentro desse corpo, esquecendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Daí eu digo para você, como que o Espírito vai habitar em um corpo que está completamente podre, sujo, por culpa nossa mesmo? Queridos, influência das redes sociais. Hoje a maioria das pessoas ficam mais tempo nas redes sociais, no celular, computador, não sei, WhatsApp, Facebook, Instagram e assim vai, do que tempo com Deus, ou até mesmo tempo com a família. O povo esqueceu do mundo e fica conectado ali no mundo digital, influenciado pelas redes sociais. Sabe, queridos, muitos também pelo interesse próprio, sentem-se assim, o mundanismo e seus costumes. As pessoas estão cada vez mais mundanas. Eu falo isso para o povo de Deus que está aí do outro lado nos assistindo também. Parece que o mundo hoje do cristianismo não é mais cristianismo. Parece que se tornaram um só povo nesta terra. E não, o povo de Deus nunca foi igual. E a correria da vida, como já falei. Enfim, eu quero falar um pouco sobre a mercê da natureza pecaminosa. Quando o homem transgrediu a lei divina, prestem bem atenção nesse texto, queridos. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. E ele ficou em harmonia com Satanás. Olha que interessante o texto. Grande Conflito, página 509. Então quer dizer que quando o homem pecou, quando ele transgrediu a lei, a natureza dele passou a ser igual a de Satanás, passou a ser má, então, é isso? E ele ficou em harmonia. Não tem dissonância entre a natureza pecaminosa do homem e a natureza de Satanás. Não existe por natureza, olha o que o texto diz, não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem, que é eu e você que está aqui hoje, e você que está aí também. Não há nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Queridos, isso é muito sério, nós devemos saber disso. A nossa natureza, a natureza do homem é pecaminosa e temos amizade com o inimigo de Deus. Os nossos gostos, os nossos costumes, as nossas atividades e práticas, se deixar à mercê da nossa natureza, seríamos como Satanás. Nem gostaríamos de Deus mesmo. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. Esse texto está no Grande Conflito, página 509. Quem quiser ler pode ver. Queridos, antes do pecado, era a natureza do homem prazerosa em fazer as coisas de Deus. Diz o texto, antes do pecado, era natural ter prazer nas coisas de Deus. Prazer, sentir prazer. Sabe o que é sentir prazer? Quando algo te dá prazer, era assim a natureza do homem, sentir prazer nas coisas de Deus. Adão adorava ficar perto de Deus, Eva amava andar com Deus pelo jardim, eles conversavam, anjos conversavam com eles, era prazeroso fazer as coisas de Deus. Mas depois do pecado, quando veio a desobediência, não se tornou mais prazeroso. Pode notar. Se deixar a nossa natureza, a nossa própria mercê pecaminosa, nós nunca iríamos mais estudar a Bíblia, não é? Porque parece que tem muita coisa muito mais interessante do que ficar estudando a Bíblia.
Não é verdade? Quando você senta na frente da televisão lá da Netflix, ou você fica lá assistindo um jogo de futebol por 2 horas, às vezes as pessoas pegam a Bíblia, estudam 10 minutos, 15 minutos, meia hora, daqui a pouco já estão dormindo. Agora, quando nós estamos na frente de uma televisão assistindo um filme, novelas, seriados, jogos de futebol, atividade esportiva, o povo não dorme, o povo fica ali concentrado, animado. Por isso que eu falo, queridos, a natureza nossa não sentimos prazer muito pelas coisas de Deus. Então vamos entender um pouquinho a nossa natureza humana. Nós tornamos pecadores quando? Quando nascemos. Não é verdade? A palavra de Deus diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. Ou seja, já nascemos em pecado. Está lá no livro de Salmo, capítulo 58, verso 3. Agora Davi também disse: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha que interessante o texto, queridos. Eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós, queridos, então, desde já bem pequenininho, quando saímos do ventre da nossa mãe, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós não podemos esquecer disso. A nossa natureza, ao nascermos, já é pecaminosa. E nós não escolhemos isso. Nós não escolhemos nascer lá no primeiro nascimento. Mas glória a Deus, queridos, que nós podemos e podemos escolher nascer de novo, mas agora em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu, há 19 anos atrás, nasci de novo nas águas do batismo, entregando a minha vida a Cristo e confessando isso publicamente para que todos saibam que hoje o meu Deus é o Deus poderoso, o Deus criador do céu e da terra e que me ama e que ama você também. Paulo escreveu sobre a sua natureza, sobre a nossa natureza, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, raiva, divisões, invejas, bebedeiras, farras, outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Paulo dizendo sobre a natureza humana, a natureza do homem, como nós somos. E também disse lá no livro de 2 Timóteo 3, 1 a 5, ele disse assim: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, não terão respeito pela religião, queridos. A Bíblia continua dizendo: não terão amor uns pelos outros e serão cruéis, caluniadores, sem domínios de si, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Paulo disse que o homem seria assim: amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, negando-lhe, entretanto, o poder. E ele conclui dizendo: fique longe dessa gente. Está escrito aí na tua Bíblia e na minha também. Paulo descreveu como é a natureza humana e como se tornaria ainda mais no fim dos tempos. Será que alguém se identificou com algumas das, não vou dizer qualidades, das imperfeições que Paulo colocou ali? Claro, queridos, às vezes somos orgulhosos, às vezes somos atrevidos, às vezes somos caluniadores, não é? Às vezes nós mentimos, enganamos as pessoas, às vezes nós somos amantes dos prazeres, gostamos de fazer aquilo que satisfaz a mim, a minha natureza, a minha carne, os meus gostos. Isso não são gostos santos, mais do que as coisas de Deus. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Você deve ter se encaixado em alguma ali, não é? Pois é, queridos, Deus falando comigo e com você hoje. Não perca, não saia daí, fique aí. Deus ainda tem algo maravilhoso para falar para mim e para você nesta manhã. Veja, o pecado, queridos, causa separação entre Deus e o homem. Isso todo ser humano deveria saber de cor. Toda vez que nós entramos para o lado do pecado, que nós pecamos, nesse exato momento, o pecado causa uma divisão entre eu e Satanás, entre você e Deus, entre você e Deus, porque entre nós e Satanás já somos harmoniosos, por natureza. Mas quando nós entregamos a vida a Cristo, Deus agora implanta em nós a natureza de Cristo, ou seja, o Espírito Santo em nós. E agora há uma guerra, há uma luta.
Então, por isso que toda vez que eu e você pecamos, esse pecado, queridos, causa separação e você fica longe de Deus. Assim como Adão ficou longe de Deus, assim quando Jesus no Getsemane se entregou ali à oração e começou a escorrer no rosto de Cristo pela barba, gotas de sangue, sabe por quê? Porque ali foi o momento de maior agonia que Jesus estava sentindo. Ali foi o momento que ele mais sentiu dor, mais do que na própria cruz, quando suas mãos foram cravadas na cruz. Foi ali, queridos, sabe por quê? Porque ali ele sabia que se ele tomasse a decisão de morrer por mim e você, ele seria separado do Pai. Os cravos depois nas mãos de Cristo, queridos, já não fazia mais sentido, porque a maior dor seria ficar longe do Pai. E você que está aí agora, como que você está hoje? Você está perto do Pai ou você está longe do Pai? Lembre-se, o pecado causa separação entre nós e Deus. Jesus, quando pendurado na cruz, achando que Deus o havia abandonado, disse: Pai, por que me desamparaste? Porque Jesus estava ali sozinho, sem ninguém. Estava com os pecados de toda a humanidade, inclusive o meu e o teu, sobre si. E ali houve a separação entre o Filho de Deus e Deus o Pai no céu. O homem sem Deus está à mercê de sua natureza pecaminosa. Queridos, deixa eu chegar mais perto e dizer para mim, para vocês, para mim e para todos que estão aqui agora, inclusive você que está aí. Quando nós estamos à mercê da nossa natureza pecaminosa, nós nos tornamos um perigo para nós mesmos e para outras pessoas. Nós roubamos, nós mentimos, nós adulteramos, nós traímos, nós violentamos, abusamos das pessoas, se tornamos cruéis com as pessoas, inclusive até mesmo com os da nossa própria família. Você que está me assistindo aí, talvez eu esteja falando para alguém hoje que tem vivido um drama na sua vida, que tem sentido uma tristeza terrível dentro do coração, porque hoje deve estar longe dos caminhos de Deus, deve ter andado uma vida separada do Pai. E por estar separado do Pai, você deve estar fazendo coisas que você nunca imaginou que estaria fazendo, não é? Se desviou do caminho de Deus e agora está aí sofrendo, triste, porque as consequências estão voltando para você. Porque sabe, queridos, a nossa vida é como um bumerangue. Se você planta amor, é como um bumerangue, ele volta em amor. Se você faz violência, vai voltar violência para você. É como plantar, não é? Você planta uma goiaba, vai nascer um pé de goiaba e vai dar fruto de goiaba. Planta uma bananeira, vai nascer banana no pé da bananeira. Não tem como, queridos, eu plantar maldade e colher o bem. Então, se você está hoje triste, lembre-se, longe do Pai, a nossa vida se torna uma desgraça. Nos tornamos escravos do pecado e não conseguimos sair. Sabe por que nós estamos assim, queridos? E por que as pessoas se tornam assim? E por que muitas pessoas se tornam fracos, desanimados, acabam saindo da igreja. Alguns até não saíram da igreja ainda, porque falta apenas um empurrãozinho para sair. Eu não queria falar isso, mas eu creio que muitas pessoas que já estavam à beira do precipício, mesmo com os cultos tendo na igreja antes do coronavírus, agora com esse coronavírus, queridos, você pode ter certeza, muitas pessoas abandonaram a igreja, porque já não estavam nem indo mais à igreja. Tomara a Deus que não seja você, para você que eu esteja falando, que tenha saído da igreja. Porque hoje Jesus está aqui para levantar a todos. Inclusive, querido, Jesus tem poder para ressuscitar mortos. Por que estamos assim? O que está acontecendo? O que acontece? Qual é o motivo que leva as pessoas a se afastarem ou abandonar Deus, o caminho de Deus? E o que fazer nessa situação? Bem, deixa eu explicar uma coisa, é um jogral. É uma coisa muito simples, 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2, é muito simples. Bíblia, mais oração, comunhão,
é igual a Espírito Santo de Deus. Não esqueça essa matemática, queridos. Bíblia, oração, comunhão é igual ao Espírito Santo de Deus. Sem isso, queridos, não há como a nossa vida ser uma vida de vitória. Eu falo de vitória nas coisas de Deus. Na vida espiritual. Deixa eu mostrar para vocês, eu coloquei a minha foto para ser eu mesmo exemplo. Quando eu, queridos, não estudo a palavra de Deus, quando eu não oro, o que acontece? Não há então Espírito Santo na minha vida. Vejam, queridos, se um cristão não estuda a Bíblia, não ora, não tem comunhão com Deus, como vai ter o Espírito? Não há o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, queridos, lá em João 17:17, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, para termos santificação, nós temos que estudar a palavra. Temos que orar, temos que ter comunhão com Deus. Você tem tido comunhão com Deus? Como que está a qualidade da sua comunhão com Deus? De 0 a 10, queridos, quanto você daria? Para uma nota, de 0 a 10, quanto você daria para a tua comunhão com Deus? Para a tua vida espiritual com Deus? Para a tua saúde espiritual? Eu não sei, mas você deve saber. E hoje é dia de mudança, queridos. Hoje Deus me mandou aqui para todos nós mudarmos a realidade da nossa vida. Bem, agora, se eu não tenho o Espírito Santo, então, queridos, não há transformação. Sem comunhão, sem Espírito Santo, sem transformação. Queridos, há muitas pessoas na face da terra clamando, gritando socorro a Deus, porque querem ser transformados, já estão cansados dessa vida pecaminosa que tem vivido aqui na terra. Sabe aquela vida que levanta, cai, sobe, desce. As pessoas, os verdadeiros cristãos que já estão cansados desta vida, não aguentam mais, clamam a Deus: Deus, por favor, me transforma, Pai, muda a minha vida, eu não quero mais pecar. Quantos de vocês já não gritaram, já não clamaram a Deus assim em oração, dizendo: por favor, Deus, eu não quero ser o que eu sou, eu quero ser diferente, Pai, eu quero amar o Senhor, eu quero sentir desejo, eu quero sentir amor de verdade por Ti, Senhor, e eu não tenho sentido isso. Estou cansado de dizer que Te amo da boca para fora. Eu quero amar o Senhor na íntegra, Pai, com as minhas ações, com as minhas atitudes, com o meu ser. Eu não quero ser mais esta mentira que eu tenho sido. Queridos, Bíblia, oração, Espírito Santo e comunhão. Sem isso, nós somos ou nos tornamos uma miséria. Como diz Isaías, nos tornamos como trapo de imundícia. Enfim, queridos, Ele é paciente comigo e com você. Segunda palavra, lá em Pedro 3, 2 Pedro 3,9. Ele diz: Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, Deus não quer que nenhum de nós que estamos aqui hoje, ou você que está aí deste lado, Deus não quer que nenhum de nós pereça. Ele não quer que nenhum de nós se perca neste mundo e se tornemos como esterco nesta terra depois que Jesus voltar. Jesus quer nos salvar, queridos. Ele diz: amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, se esforcem, lutem, degradem-se contra si mesmo. A irmã White, já no livro Caminho a Cristo, disse que a maior luta já travada nesta terra é a luta contra o próprio eu, e é contra você mesmo que você está lutando, é contra eu mesmo que eu estou lutando. Satanás não é culpado por todos os pecados que eu cometo, não. Porque muitas vezes eu mesmo vou atrás do pecado, voluntariamente. Assim como você também às vezes tem andado atrás do pecado, tem ido em busca do pecado. E Deus diz: empenhem-se para serem encontrados por eles como? Em paz, imaculados e inculpáveis. Queridos, é uma vergonha quando olhamos para a nossa vida e vemos como nós estamos. Pessoas de verdade na era medieval, na era escura, nos primeiros séculos, no 5º, 6º século e dali para frente, queridos, muitas pessoas amaram Jesus a ponto de entregar a vida a eles. Foram queimados nas fogueiras pela igreja da época, a igreja de Roma.
Muitos foram enfiados lanças e pendurados para serem espetáculos para as pessoas que passavam e viam. Muitas famílias cristãs, queridos, que não negociaram princípios na mesa de Satanás, nenhum dos princípios, nem sábado, nem dízimo, nem adultério, nada. Eles preferiram morrer do que negar a sua fé em Cristo Jesus. E muitos deles foram mortos pelas feras, famintas há meses sem comer. E a gente olha para a nossa vida e muitos ainda se orgulham da vida que está vivendo. Queridos, ainda falta muita coisa para vivermos nesta terra. Andarmos com Jesus de verdade, voltarmos. Chega de viver só da história da Igreja Adventista. A Igreja Adventista não vive só de história, queridos. Somos conhecidos como o povo que estuda a Bíblia, sempre fomos. E hoje, como nós estamos, abra os relatórios das associações e veja como está o relatório das associações do povo de Deus dessa terra. Ninguém mais estuda a Bíblia. Ninguém mais tem orado como deveria orar. Ninguém mais ama a Deus como amavam na época. Abandonaram tudo, abandonaram suas casas, abandonaram seus comércios, fazendas, comodidade, conforto, dinheiro, fortuna. Aqueles que eram fiéis a Deus abandonaram tudo, por quê? Para não negar o Filho de Deus, porque a igreja que impunha regras contrárias aos princípios divinos, obrigavam os cristãos a aceitarem aquilo e eles não aceitavam. Preferiam morrer queimado ou comido pelas feras. Esse foi um período escuro para o povo de Deus, que viveu sofrendo, segundo a profecia bíblica, por 1260 anos, pelo sistema papal da época. Muitos deles morreram. Os valdenses morreram. Homens fiéis a Deus que foram morar nas montanhas de Piemonte, na Itália, entre as rochas, no meio das cavernas. E ali foi o único lugar que eles encontraram para poder adorar a Deus. Hoje é como um símbolo para o cristianismo. Mas nós, queridos, não podemos viver só da história. Temos que mudar a realidade que nós estamos vivendo hoje. Sabe, queridos, você quer ser um discípulo de Cristo. Eu quero ser, muitos aqui querem ser, mas olha o que aconteceu com os discípulos de Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André morreu crucificado em forma de X. Discípulo de Cristo. Mateus morto com uma lança nas costas. João foi colocado vivo, queridos, num caldeirão de óleo fervendo. Isso. João que ficou depois na ilha de Pátimos e que teve a visão sobre o Apocalipse. Bartolomeu foi esfolado vivo e golpeado até a morte. Estevão foi morto a pedradas por consentimento de Saulo de Tarso, pelo consentimento de Saulo. Paulo foi decapitado em Roma por Nero. Sabe por quê, queridos? Porque eles amavam a Jesus Cristo. Eles sentiam prazer nas coisas de Deus. A Bíblia para eles, queridos, era o maior tesouro que existia na terra e ainda é. Para ele, querido, para todos esses que morreram por Cristo, que deram a vida por Jesus, a palavra de Deus era santo, santo acima de tudo, queridos, porque isso daqui é a palavra escrita de Deus, é o nosso maior e mais sagrado documento religioso que existe na terra, escrita pela própria mão de Deus. E nós nos orgulhamos da nossa história centenária, povo de Deus adventista, não é? Mas muitas pessoas, queridos, deixaram de amar Jesus, porque deixaram de amar a sua palavra. E hoje, muitos se contentam com a vida espiritual que têm vivido nesta terra. Não estou aqui para generalizar, mas estou aqui para dizer o que eu sei e o que Deus tem falado para mim. A grande maioria do povo cristão hoje não ama mais a Deus. Não ama mais Jesus. Não ama mais sua palavra.
a gente passa mais tempo fazendo as nossas coisas, não é verdade? A gente passa mais tempo pensando nas nossas coisas, não é? Fazemos outras coisas em vez de fazermos o que realmente é o mais importante. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus mesmo disse na sua palavra, através dos profetas, que o nosso mundo não é aqui. Não é nesta terra, queridos. Nós estamos aqui como peregrinos, forasteiros. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está muito além disso. E parece que nós, não é? Parece que nós nos conformamos, como diz Paulo, com este século. E não era para se conformar. As pessoas estão gostando, parece, de viver nesse mundo. Tá bom viver aqui, queridos? Tá bom viver agora com o coronavírus? Ninguém pode sair de casa. O planeta parou, queridos. O mundo parou. As igrejas fecharam. E se não abrisse mais as igrejas? Como na época em que a igreja que predominava na época proibiu que a Bíblia estivesse na mão das pessoas. E se fossem pegos as pessoas com Bíblias nas mãos, eram mortas, eram consideradas como hereges. Sabe por quê? A igreja fazia isso na época? Porque ali estava relatado todos os princípios de Deus. E a igreja não queria que o povo soubesse, porque iria revelar todos os seus pecados, os seus maus hábitos, maus costumes, vícios, orgias, coisas absurdas que faziam. Por isso o povo de Deus teve que fugir. E eles escreviam a Bíblia à mão. E os jovens da época, por isso que nós estamos hoje aqui de jovens, porque é para bater no peito e dizer: eu sou jovem adventista de valor, eu sou geração 148, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Porque aqueles jovens na época, queridos, não tinham o prazer e o lazer que eu e você temos hoje. Viviam nas montanhas escondidos, eles brincavam entre vielas das montanhas. Não tinha graminha, não tinha parque, não tinha parquinho, não tinha nada. E sabe qual era o prazer deles? Escrever porções da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. E além de escrever, muitos deles decoravam grande parte da Bíblia, do Novo, as cartas, eles decoravam, memorizavam. E o que nós estamos fazendo hoje? Chega de viver de história. Está na hora de nós mudarmos a realidade. Mas agora alguém deve estar aí pensando: poxa, William, mas a salvação não é pela graça? Diz que nós não temos que fazer nada. Sim, queridos, não temos que fazer nada para ser salvo. Mas temos que nos esforçar, segundo nós lemos no capítulo 4 de Pedro. Não é verdade? Temos que nos esforçar. Porque o justo será salvo por esforço, porque é com dificuldade, queridos. Não é assim, a bel prazer, não. A irmã White cita no livro Grande Conflito, que quando Jesus voltar, ele encontrará um pequeno povo, guardadores do sábado, fiéis guardadores dos mandamentos de Deus. Um pequeno povo. Enfim, queridos, Jesus. As pessoas não amam mais Jesus. Nós não amamos mais Jesus como deveríamos amar. Não adianta sermos aqui hipócritas agora, diante da igreja, diante da câmera, diante de vocês que estão aí. Chega de hipocrisia. Chega de cinismo espiritual, igreja. Não é verdade? Está na hora de nós, cristãos deste século, mudar a história. Nós queremos ver Jesus voltar na nossa geração, não é? Mas se continuarmos assim, vai demorar mais para Jesus voltar. Porque nós temos que fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Gastar mais tempo estudando a palavra de Deus, como os garimpeiros estão lá, garimpando, suando a camisa para encontrar o quê? Para encontrar o ouro, a pedra amarela, brilhosa, que tanto traz alegria para eles. Que nós cristãos possamos pegar a Bíblia e fazer dela o nosso ouro.
o nosso tesouro e cavar, cavar, cavar e encontrar nova luz na palavra de Deus, descobrir coisas novas. O Espírito Santo quer nos mostrar muito mais coisas, queridos, porque nós estamos aqui se preparando para a volta do nosso querido e Senhor Jesus. Amém. Eu não sei como está a tua vida hoje, não sei como você veio hoje aqui depois desses 40 dias longe da igreja. Eu não sei como você fez no sábado na tua casa, como foi o culto lá. Sabe, o último sábado ainda eu tomei consciência e falei, não, mas peraí, a igreja é minha casa agora, não é? Então eu vou colocar uma roupa e ir para a igreja. E eu coloquei um terno bonito, né? Alguém viu, mandei as fotos. Coloquei um terno, sapato e sentei na sala e esperei a família chegar para juntos, então, online, nós assistirmos os sermões. Eu não sei você. Eu não sei o que você tem vivido, qual é o drama da tua vida. Eu não sei o que você está sentindo agora. Sabe, muitos de nós, queridos, hoje se envergonhou quando vimos as imagens e quando olhamos agora a Cristo, sentimos vergonha do que dizemos que sentimos por Ele. Porque amar a Cristo está muito mais além do que apenas guardar o sábado de Deus e não comer carne de porco, não é? É até engraçado dizer isso. Está muito além disso, queridos. O Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar na nossa vida. O Espírito Santo, Ele quer transformar de verdade a minha vida e a tua vida. Ele quer isso. Ele almeja isso muito mais do que nós almejamos. O Espírito Santo está ali à espera. Sabe o que nós devemos fazer, queridos? Clamar a Deus, gritar ao céu, falar: Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não derramar sobre mim o Espírito Santo, eu não vou sair daqui, Pai, eu vou ficar aqui implorando, chorando, gritando: Senhor, por favor, eu preciso do Espírito Santo, porque sem Ele, Deus, eu só faço coisas erradas. Eu vivo, Senhor, te traindo, vivo traindo as pessoas que eu amo, eu faço coisas que eu não gostaria de fazer, mas ao mesmo tempo eu gosto e eu fico nessa luta, Senhor. Até quando eu vou viver assim? Por favor, Deus, derrama sobre mim o Espírito Santo, porque Ele é o único Deus capaz de fazer com que a minha vida se torne imaculada, que a minha vida se torne pura, para que a minha vida seja santa aqui nesta terra. Porque nós não podemos por nós mesmos, queridos. Somente Jesus, através da palavra de Deus. E eu encerro dizendo para você que veio hoje aqui, e para você que está aí acompanhando a gente desde o começo, agradeço. Em nome de Jesus, por você estar aí, porque nós queremos que o Evangelho alcance vocês também. Sabe, queridos, se você estava triste com a tua vida, se você estava achando que estava tudo perdido para você, que não tinha mais jeito, que tudo está acabado, estava até pensando em sair da igreja, chega, acabou, queridos, a obra do diabo acaba aqui. Porque Jesus mesmo disse: eu vim para destruir e desfazer as obras do inimigo. E se você veio aqui, se você está aí ouvindo até agora a palavra de Deus, é porque Deus quer agora acabar com a obra do diabo na tua vida. Ele quer libertar você. A palavra de Deus mesmo diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo quer libertar eu e você. Ele quer acabar com a tua vida de pecado, com o desânimo espiritual da tua vida, com a frieza que você está sentindo no teu coração, com essa vergonha que talvez você esteja sentindo agora, lá no íntimo do teu ser, diante de tudo que você viu hoje aqui, dos verdadeiros cristãos que viveram na época. E hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Cristo quer fazer de mim e de você hoje verdadeiros heróis nesta terra, verdadeiros mártires deste século, deste tempo. Assim como Paulo foi, como Pedro e todos os outros discípulos que morreram por Cristo. Cristo quer fazer, quem sabe, você se tornar até maior do que eles. Porque Ele mesmo prometeu que faríamos coisas maiores até nesta terra, não é? E Ele quer fazer isso, queridos. Veja que notícia maravilhosa.
Ele quer transformar você, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer acabar com as obras do maligno na tua vida, Ele quer tirar você das garras do inimigo. Por quê? Porque Jesus Cristo, queridos, é misericórdia. Ele é misericordioso, Ele ama você e não interessa o quão longe você foi. Não importa a distância que você caminhou nesta vida longe de Cristo. Ele vai atrás de você e hoje Ele encontrou você de novo. Amém? E Ele está aqui para salvar você, resgatar você. Resgatar significa trazer alegria, trazer esperança, trazer força para você caminhar de novo com Jesus nesta terra, levando o Evangelho dele para todas as pessoas. Sabe, queridos, Jesus Cristo, em Cristo há perdão, amém? Ele quer perdoar você, Ele quer limpar todos os pecados que estavam lá registrados nos livros do céu. Cristo quer apagar, e neste exato momento, no santuário celestial, Cristo está fazendo esta obra, queridos, de apagamento dos nossos pecados, expiação pelos nossos pecados, e apagar os nossos pecados dos livros de registro do céu. Mas se você se arrepender de verdade, se você quiser isso de verdade, porque em Cristo, queridos, há perdão, na cruz de Cristo há perdão, amém? Amém. Na cruz de Cristo, a graça. Aí agora sim, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez. Jesus já pagou os nossos pecados lá na cruz. Ali todos os nossos pecados, todos, inclusive até os pecados que nós vamos cometer ainda, já está todos lá estão os nossos pecados. E Ele perdoa, queridos, porque Ele é misericordioso, e Ele é perdão, e em Cristo nós encontramos graça, graça maravilhosa. Sabe, se você caiu, se você está longe, afastado, você é um ex-adventista, está assistindo nós hoje aqui, queridos, hoje é tempo de voltar, venha para Cristo, entregue-se a Jesus de novo, porque Ele quer salvar você. O céu não vai ter graça sem você lá, queridos, o céu não vai ter graça sem você lá, porque Cristo quer salvar você. Em Cristo há salvação. E Ele virá, queridos, em breve, buscar eu e você. Amém. E eu quero encerrar perguntando para esta igreja hoje aqui e para você que está aí do lado: o que você está esperando para você mudar esta realidade da tua vida? O que você está esperando acontecer para você de novo se entregar a Cristo ou fazer um novo pacto com Jesus? O que você está esperando? Jesus Cristo diz: vinde como estais, e de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que vêm a mim. Amém? Amém. Há alguém hoje aqui que precisa renovar o seu voto, o seu pacto, a sua aliança com Cristo Jesus? Se há alguém, eu gostaria que você neste momento, em nome de Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, eu queria que você ficasse em pé, porque a oração final vai ser por você e por mim. Há alguém aí deste lado? A igreja toda aqui se levantou, queridos, porque todos querem andar com Jesus. E você, que está aí nos assistindo, o que falta para você entregar a tua vida a Cristo? Entregue hoje a tua vida a Jesus. Se você fizer isso, queridos, Jesus vai mudar a tua vida, porque Ele tem poder para isso. O Espírito Santo está aí sedento, esperando você tomar a decisão aí dentro do seu coração. A chave que abre a porta do seu coração para Jesus entrar, é só você que pode abrir, porque ela está pelo lado de dentro do teu coração. E Cristo está aí batendo agora, neste momento. Eu não sei quem você é, não sei como você tem vivido, não sei se você tem orgulho da tua vida ou você tem vergonha, mas agora isso não precisa mais, não faz mais sentido. Quer entregar a vida a Cristo? Levante-se aí também agora onde você está.